irmãos, nós vamos rapidamente trazer aqui uma mensagem da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos no final do trabalho, mas eu quero trazer uma mensagem aqui para nós meditar na palavra de Deus. Encontrado no livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo 13 que diz: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, para nós entendermos um pouco mais sobre essa história dos discípulos, nós vamos voltar um pouquinho no contexto da história. Queridos irmãos, esses dois discípulos, o qual estava indo para Emaús, retornando para a sua cidade, isso nos dá a entender, por segundo o que eles iam comentando, em que eles estavam desiludidos. Mas por que, amados irmãos? Queridos irmãos, aqueles últimos dias que eles estavam vivendo ali em Jerusalém, era dia de muita agitação, pois Jesus tinha sido entregue na mão do sacerdote fariseu e sido condenado, crucificado e morto. E eles estavam esperando, segundo que o Senhor tinha lhe prometido, que mesmo que acontecesse aquilo, mas o Senhor ressuscitaria. Queridos irmãos, Israel já estava com uma promessa há mais de 800 anos, em que viria um rei da descendência de Davi para libertar o povo judeu. Eles viviam naquela época sob domínio romano, e eles estavam ansiosos pelo rei que libertasse, como foi Davi, libertar o povo da opressão. Mas os profetas referiam-se a um Cristo que libertava o homem, mas do pecado, um Cristo que libertava o homem da opressão maligna. E este povo, esses discípulos que conviviam com Jesus, eles estavam em esperança, muito esperançoso, vendo os milagres que aconteciam, o que Jesus fazia, ressuscitava mortos, alimentava multidões, curava enfermos, expulsava demônios, e eles estavam convictos que aquele realmente era o rei que tinha vindo para libertar o povo de Israel. Mas, querido irmão, aconteceu algo que mesmo eles sendo avisados, mas eles não esperavam que fosse daquela maneira, pois o Cristo que era a esperança de Israel, agora já não existia mais para eles, estava morto. A Bíblia diz que Jesus, quando foi entregue, foi levado ali para ser crucificado, veio pessoas da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e acompanhou ali o julgamento de Jesus, que se estendeu por toda a madrugada e durante o dia, e ele foi levado ao Monte da Caveira para ser crucificado. E acontece, amados irmãos, que eles observaram, viram com seus próprios olhos, pois a Bíblia diz que o povo que tinha vindo da Galileia e estava observando junto com algumas mulheres que eram suas discípulas, estava chorando e observando nosso Senhor Jesus Cristo ser crucificado e até o momento em que ele foi morto. A palavra de Deus diz que um certo homem por nome José, da cidade de Arimateia, um homem justo, que também não votou a favor de o Cristo ser crucificado, ele era um homem que também era discípulo de Jesus. Depois que Jesus ele foi morto ali, ele foi aonde estava o governador e pediu que ele permitisse que ele tirasse o corpo de Jesus da cruz, porque ainda era sexta-feira, era proibido na lei de Moisés, dia de sábado, fazer qualquer tipo de coisa. Então ele pediu ao governador que liberasse, que ele tirasse o corpo de Jesus ali e o sepultasse. Queridos irmãos, e foi concedido. A Bíblia diz que ele tirou ali pela parte da tarde, levou Jesus e colocou ele ali em um sepulcro que era do próprio José de Arimateia, um sepulcro novo, cavado em uma rocha que ainda não tinha sido usado por ninguém. E esses discípulos e mulheres acompanharam de longe, ele levando o corpo de Jesus para ver aonde seria colocado o Salvador.
E ele sabia onde estava. A Bíblia diz que ali logo anoiteceu e passou o dia de sábado, que era o dia do descanso. E ao amanhecer, o primeiro dia da semana, que era domingo, essas mulheres tomaram mirra e bálsamo para ir balsamar o corpo de Jesus e ungí-lo com óleo unguento. E partiram pela manhã bem cedo. A Bíblia diz que foram as mulheres que chegaram em primeira mão ao sepulcro, aonde Jesus tinha sido ali colocado. E elas chegando ali viram algo diferente no sepulcro de Jesus. Pois ali nós que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia, nós sabemos que naquela época o sepulcro era cavado em rochas de pedra, e depois que colocava ali o corpo daquela pessoa que tinha morrido, era colocado uma pedra que tapava a boca. E aquelas mulheres chegaram pela manhã para embalsamar o corpo de Jesus. Eram discípulos de Jesus. E chegando ali viram a pedra removida. Era uma grande pedra, estava removida. E elas entraram dentro daquele sepulcro, porque era grande aquele local onde eles colocavam os corpos. E entraram ali dentro e não viram o corpo de Jesus. Elas olharam, viram apenas os lençóis que estavam ali drobados do lado e não viram. E elas começaram com grande espanto, sem saber se entender o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que de repente parou-se do lado dela 2 varões vestidos de branco e perguntou: por que estáis buscando aquele que dentre os mortos já não existe mais? Por que estáis buscando o vivente entre os mortos? E elas não entendiam. A Bíblia diz que elas olharam para elas e pediram: olha, se foram vocês que tiraram o corpo do nosso Senhor, nos digam onde está, pois nós queremos levar. Elas não conheciam. Mas os anjos, olhando para ela, disse: olha, convinha que o Cristo padecesse tudo isso. Lembrai-vos do que ele vos falou ainda estando lá na Galileia, que era necessário que o Cristo padecesse, mas ressuscitasse ao 3º dia. E aquelas mulheres naquele momento entenderam que estava vendo uma visão de anjo, em que Jesus já não se encontrava mais ali, porque tinha sido ressuscitado, tinha cumprido a palavra da profecia que tinha sido escrita pelos profetas, e ele próprio tinha falado que ele iria padecer, mas no 3º dia ressuscitaria e subiria à direita do Pai para interceder pela sua igreja. A palavra de Deus nos afirma que os discípulos, eles tinham voltado ali para a cidade de Jerusalém e estavam reunidos, estavam orando, aguardando para ver o que acontecia, pois era um dia de grande expectativa, pois era o 3º dia, pelas profecias, pelo que os profetas tinham dito, e por o que Cristo também tinha afirmado, era aquele dia que ele iria ressuscitar. E as mulheres chegaram a contar aos discípulos. Pedro correu ali, foi onde estava o sepulcro, chegou lá, também não viu o corpo, viu apenas os lençóis que estavam embrulhados, estavam enrolados sobre Jesus. Ele voltou e contou aos discípulos. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que os discípulos, eles ouviram aquelas mulheres contar aquela história, eles consideraram ela como desvario, ou seja, estavam loucas, estavam confundindo, talvez porque estavam muito ansiosas que acontecesse, eles tinham confundido, eles não acreditaram. Nós também, amados irmãos, em nossos dias de hoje, nós ainda hoje temos essa mesma incredulidade. Muitas vezes o Senhor fala para nós que vai fazer uma coisa, que vai dar algo para nós, que vai estar abençoando, vai estar resolvido, e nós ficamos na dúvida. Às vezes nós vemos acontecer e ainda estamos, que nem diz o ditado daí do mundo, pagando para ver. E aconteceu isso com os discípulos. As mulheres contaram para ele, disse: olha, Jesus não está mais lá, o corpo não está lá. 2 anjos nos afirmou categoricamente que ele não estava, tinha ressuscitado. E 2 daqueles discípulos, que a Bíblia comenta apenas como 2 discípulos, eles eram moradores da cidade de Emaús, um povoado perto ali de Jerusalém, e distava mais ou menos 13 quilômetros. Eles agora, levantando-se pela parte da tarde, retornavam para a sua cidade. Queridos irmãos, nós podemos observar pela palavra de Deus o tamanho do ânimo, do desânimo daqueles homens que agora retornavam. Eles tinham abandonado a sua cidade, suas famílias, para seguir o Mestre, seguir o Messias prometido. Mas agora ele tinha morrido, tinha sido condenado à morte, já não existia.
E eles retornavam para a sua vida de antes, desanimados, sem mais esperanças, e iam caminhando ali, voltando para a sua cidade para continuar a sua vida normal. Tinham perdido toda a esperança. Amados irmãos, quando nós perdemos nossa esperança, que parece que tudo está perdido, é nesse momento que Jesus, o próprio Deus, entra em providência. Pois a palavra de Deus diz que eles iam naquele caminho, falando a respeito daqueles acontecidos, tudo que tinha acontecido, lamentando talvez, e talvez dizendo: nós pensávamos que era o Cristo, que mais à frente nós encontramos quando eles próprios falam a respeito disso, e agora já não existia mais o Cristo. Eles talvez pensavam: olha, nós se confundimos, não era ele, nós pensávamos que era, mas não é não, ele não ressuscitou. Perdemos a esperança, o que será de nós agora? Acompanhamos tanto tempo esse homem, ficamos tão felizes de estar junto com ele, e agora tudo acabou, ele foi morto, acabou tudo. E naquele momento a palavra de Deus diz que acompanhou aqueles dois homens naquele caminho. O próprio Jesus começou a andar com eles, louvado seja Deus. O próprio Jesus começou a andar com ele e começou a indagar: olha, que palavras são essas que vós trocais entre vós aí? O que vocês estão conversando? E eles olhando para aquele homem, a Bíblia diz que ele estava com os olhos como que fechados. Talvez Jesus se apresentou a ele de forma diferente para eles não conhecerem mesmo, ou eles estavam tão tristes que não chegaram a reconhecer o Mestre. Queridos irmãos, você sabia que muitas vezes nós estamos tão para baixo, tão desanimados, que não conhecemos a voz do nosso Jesus. Às vezes ele está falando conosco e nós não estamos dando ouvido à voz de Jesus. E aqueles homens acontecendo a mesma coisa, pois eles iam ali, Jesus falando com ele, e eles não conheceram Jesus. E eles olharam para Jesus e chegaram a perguntar para Jesus: será tu o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe dos acontecidos? Jesus disse: mas que acontecidos são esses? Amados irmãos, neste versículo nós entendemos que Jesus, ele quer ouvir da nossa própria boca aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos. Pois Jesus se indagou e insistiu que eles falassem para ele o que era realmente os acontecidos. E eles começaram a falar disso: olha, estava aqui entre nós um homem que nós pensávamos que era o Messias, um homem poderoso em sinais do poder de Deus, na palavra de Deus, entre os homens, poderoso para com sinais, as maravilhas, e nós pensávamos que ele era o Cristo. Mas os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, entregaram as autoridades para ser julgado, morto e crucificado. Ele até falou para nós que ressuscitaria ao terceiro dia. É certo que algumas mulheres foram onde estava ali o sepulcro, e elas disseram que tinha visto os lençóis, tinha tido uma visão, mas não nos acreditamos, nós não acreditamos no que ela disse, pois nós consideramos que ela estava variando. Também alguns dos nossos, ali se referia a Pedro, que tinha se levantado e ido até onde estava o sepulcro de Jesus. Disse: alguns de nós foram lá e confirmaram como ela disse, mas vê ele até agora nós não vimos. Amados irmãos, quantas vezes o Senhor tem falado para nós, e nós estamos que nem os fariseus, estamos como o povo daquela época pedindo um sinal, aonde o sinal de Jesus já tem sido feito, porque o maior milagre, amados irmãos, foi o Senhor nos ter chamado das trevas para a maravilhosa luz, ter nos amado primeiro antes que nós amássemos Ele, pois Ele próprio afirmou dizendo: eu amei vocês primeiro, antes que vocês me amassem, quando nós estávamos no lamaçal de pecado, destituído, distanciado da glória de Deus. O Senhor nos enxergou e estendeu as suas mãos e nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Tirou os nossos nomes que era antes escrito na terra e que poderia apagar até com o vento, e escreveu com penas de ouro no livro da vida, para no dia do juízo do julgamento sermos chamados pelo nome que o próprio Deus escreveu no livro da vida. Um dos grandes milagres, muitas vezes nós queremos ver milagre acontecer na nossa vida, coisas que nós olhamos com os nossos olhos onde não está realmente condizente com as coisas da Bíblia, porque em Hebreu nós encontramos que a fé nossa é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que existe. É pela fé
que Abraão foi considerado um homem justo, foi pela fé que Enoque foi transladado, foi pela fé que Elias subiu no carro de fogo, foi pela fé que Eliseu estendeu a sua capa no rio Jordão e o rio se abriu, foi pela fé que Moisés tocou o cajado nas águas do Mar Vermelho, o mar se abriu e todo Israel atravessou enxuto. Aleluia. Foi pela fé que Pedro ouviu a voz do Senhor quando chamou ele que estava pescando e acompanhou para ser seu discípulo. Glória a Jesus. E foi também através dessa fé que nós acreditamos no poder de Deus, na palavra de Deus, no chamado de Deus, e agora nós tenhamos a certeza que o nosso nome está no livro da vida e que nós um dia vamos morar com Cristo no céu de glória. E naquele momento a Bíblia diz que Jesus repreendeu os discípulos, disse: ó nécios e tarde para entender, porque vocês demoraram tanto em entender. Não convinha que o Cristo fosse morto, ao terceiro dia ressuscitasse. E começou ali a falar da palavra de Deus para eles, da Bíblia, mostrando as profecias que tinham sido cumpridas. Mas mesmo assim eles ficaram com o coração sem entender as palavras de Deus. Não estava ardendo a palavra de Deus em seus corações. Queridos irmãos, agora nós chegamos no versículo em que nós entendemos que mesmo Jesus, estando disposto a caminhar com nós, está disposto a nos abençoar. Ele só abençoa quando nós damos lugar, quando nós abrimos as portas para Ele entrar. Pois chegando ali aonde estava a morada daqueles dois discípulos, a Bíblia diz que quando eles entraram para a casa dele, Jesus fez como que ia passar. Jesus, ele queria entrar na casa deles, mas ele estava esperando o convite, que ele convidasse para entrar. E aqueles homens foram sábios, pois a palavra de Deus diz que eles insistiram que Jesus ficasse com eles. Senhor, fica conosco, Senhor, pois já o dia está tarde, o sol se declina. E quando eles convidaram Jesus, entrou na sua casa. Louvado seja Deus. Hoje você, meu querido irmão, você já convidou Jesus para entrar no teu coração? Eu sei que você está na igreja, você veio louvar a Deus, mas eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Se você abriu a porta do seu coração para que Jesus pudesse realmente entrar, para que Jesus possa fazer morada no teu coração. Glória a Jesus, aleluia. Aqueles discípulos abriram a porta da sua casa naquele momento, e Jesus entrou, e a Bíblia diz que ele, sentando na mesa, quando pegou o pão, que deu graça e partiu, eles entenderam pelo partir do pão que era o próprio Jesus que estava com ele naquele caminho. Aleluia. Glória a Jesus. Eu creio, amados irmãos, que Jesus naquela hora fez do mesmo modo cerimonial como ele fez lá na ceia com os discípulos, pois quando ele partiu o pão, deu graça e partiu o pão, eles abriram-lhe os olhos e entenderam que era Jesus que estava na sua casa. Aleluia. E eles tomaram decisões naquele momento. Quando eles perceberam que o Cristo Jesus tinha ressuscitado, estava com eles, eles correram de volta e foram anunciar aos seus irmãos, os discípulos que estavam em Jerusalém, das coisas que tinham acontecido naquele momento. Querido irmão, quando nós estamos no momento mais difícil, mais triste, é nesse momento que Jesus vem consolar o seu povo. É nesse momento que Jesus vem estender as suas mãos, pois aqueles discípulos retornavam para a sua cidade desiludido, triste, mas Jesus foi dos primeiros em que o Senhor Jesus se preocupou em caminhar com eles, porque me parece-me que eram os dois que estavam mais desiludidos, que tinham perdido as suas esperanças, pois os outros ainda permaneciam em Jerusalém, e esses já tinham largado Jerusalém, estavam indo para suas casas, perdido a esperança que o Cristo ressuscitaria. Nunca pense, meu amado irmão, que você está só. Você nunca esteve só, pois Deus sempre está com as mãos estendidas sobre ti. A prova disso, amado irmão, é que você tem sobrevivido, você tem resistido, porque se não fosse as mãos do Senhor sobre ti, você seria destruído, pois a palavra de Deus diz que se não fosse o Senhor, os homens nos teriam engolido vivos. Ou seja,
vezes os demônios, as hostes malignas nos teriam destruído. Mas para isso o Senhor tem designado o exército de anjos que acampa ao redor daquilo que eu tenho dia e noite. Louvado seja Deus. Lembro-me muito bem que, olhando as páginas da Bíblia, encontrei a história ali de Eliseu, que uma certa vez o exército da Síria tinha cercado a cidade em que ele estava junto com ele, seu servo. E pela manhã o servo de Eliseu, ao levantar ali, olhou e estava a cidade toda cercada. E ele, voltando aonde estava Eliseu, ele disse: meu Senhor, olha como está o grande exército sírio aí, está cercando a cidade, não tem mais jeito. Ele olhando disse: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia. E naquele momento, querido irmão, aquele servo podia não entender, não entendeu aquilo, mas o Senhor orou e pediu que Deus abrisse os olhos ali daquele servo. Quando Eliseu orou, o Senhor daquele servo orou, clamou ao Senhor, nosso Deus, que abrisse os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele contemplou e disse: na verdade, muito mais são os que estão com ele do que estão conosco. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, o poder de Deus é maravilhoso. O exército do Senhor tem protegido nós. Nós somos luz. O Senhor nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele tem o maior cuidado, ele tem cuidado especial pelas nossas vidas. Louvado seja Deus. Deus sempre está ao teu lado. Jesus sempre está com as mãos estendidas. E quando você é repreendido, adore a Deus, porque você está sendo amado. O Senhor diz que castiga aquele a quem ama. Quando nós somos repreendidos pelo Senhor, é porque o Senhor nos está corrigindo para a nossa vida espiritual estar pautada diante do Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos quer. Ele corrige porque nos ama, porque não quer deixar que nós se percamos aqui, mas que todos venham a alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que estas palavras possam ficar em nossos corações e a cada dia nós possamos estar com a nossa fé maior e a esperança sempre de contemplar a mansão celestial e morarmos no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Habitar nas moradas que Ele foi preparar para o dia que Ele venha nos buscar, possamos estar com as nossas vestes limpas e branqueadas e a ser achado irrepreensível diante do Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre. Amém?